Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal O Regresso. Eu sou o professor e nós estamos aqui para estar trazendo mais um assunto legal sobre a palavra do Criador. Hoje, o assunto que nós vamos abordar é um assunto muito interessante: Nova Jerusalém na Terra plana, né? Porque tem a visão de alguns cristãos que a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, descrita no livro do Apocalipse, e ela vai vir, né, numa terra globo, né? Como que isso é possível? Claro que não é possível que a Nova Jerusalém ela venha dos céus numa terra globo, como é ensinado por esses globaloides que não querem entender as verdades das Escrituras e negam as evidências de Deus. Bom, antes de começar o estudo, eu vou passar para vocês aqui, só um alerta, eu vou passar para vocês alguns slides, passar para vocês algumas fotos, algumas coisas interessantes, porque através das fotos eu tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa interessante aí, beleza? Então, pessoal, vou passar para vocês algumas fotos, tá? Algumas imagens, e vocês sabem que através das imagens nós podemos aprender muita coisa interessante sobre a palavra do nosso Pai, a palavra do Criador, tá bom? Então, aqueles que estão acompanhando a série, né, a série Terra Plana, com os textos bíblicos, né, são mais de 200 referências na Bíblia que prova categoricamente que a Terra é plana, ela não é uma esfera, mostra um domo acima, as águas acima do firmamento e águas por baixo do firmamento. Porém, a Terra está firmada sobre colunas, tá? Essa é uma das maiores maravilhas do Pai, do Criador, que é a Terra, tá? E a sua majestade, a majestade do Criador, que criou tudo isso daqui, ok? Então vamos lá, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e divulgue o vídeo para ajudar o canal. Também peço para que vocês possam se tornar membro do canal. Como que você se torna membro do canal? Você vai fazer uma doação mensal somente de R$ 8. Isso. Você vai chegar aqui no controle, tem um botão aqui embaixo e clica nele, seja membro. E você vai colaborar somente com R$ 8 uma vez por mês, para a gente conseguir trazer mais conteúdo para esse canal aqui, esse canal crescer e trazer as coisas novas, trazer estudos maravilhosos para todos nós aqui, tá bom, irmãos? Então dá uma força para a gente, R$ 8 por mês, você pode se tornar membro do canal, tá bom? Dá uma força aí, vamos lá. Bom, nós vamos começar agora passando para vocês algumas imagens, e vamos refletir nessas imagens, que eu tenho certeza que também, através das imagens, nós podemos entender muita coisa sobre a palavra de Deus. Aqui você vê, então, a Terra globo, né? Você pode ver que a Terra globo, como diz esse pessoal aí, né? A Terra esférica, né? Como diz eles, tal. Mas aí, aqui nessa caixa aqui em cima, representando a Nova Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém, ela está situada em quadrado, tá? 12 portas na frente, 12 atrás, 12 do poente e 12 do ocidente, tá? Então ela foi feita em quadrado. Bom, a Nova Jerusalém em quadrado, olha como é que ela ficaria quando ela descer do céu numa terra globo, né? Ela ficaria totalmente desproporcional, tá? Então essa é a proporção da Nova Jerusalém descrita em Apocalipse capítulo 21, de acordo com a teoria global. Tá? Então, os crentes que acreditam nessa bobeira, eu quero dizer uma coisa para você. Ou você acredita nas Escrituras e da forma em que a Bíblia diz, ou você é um crente à toa, tá? E muitas das vezes você nem sabe que você está sendo enganado acreditando nas falácias do diabo. O diabo colocou na cabeça das pessoas, através dessa pseudociência enganadora, que a Terra é uma esfera. Por que ele fez isso? Exatamente com o objetivo de esconder o firmamento que anuncia as obras e as mãos do Criador, né? O salmista, no capítulo 19 de Salmos, diz: os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Tá? Então, é claro que se você soubesse, né, e tivesse a consciência que a Terra é plana e temos um domo por cima, tá? E existe os céus, dos céus acima do domo, você vai compreender categoricamente que a Bíblia está com a razão e que realmente existe um Criador. Nessa foto, ele constrói as suas câmaras altas.
e firma a abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Amós, capítulo 9, versículo de número 6. As Escrituras deixam clara e explícita que o Criador constrói as suas câmaras altas, tá? E firma a abóboda sobre a terra. Então, esta é a nossa casa, é aonde nós moramos. O sol, ele não é grande, gigantesco, como é pintado por essa NASA mentirosa. Todas essas fotos da NASA são mentira, é uma grande enganação. Isso é obra de Satanás, porque, como eu disse, se você começar a estudar e a observar e ter um coração humilde, você vai entender que a Terra é plana e que tem um domo, e você vai entender quem é o Criador, o nosso Pai, tá? Fora isso, vocês são apenas crentes superficial. Essa é a palavra do Criador. Essa é a palavra da criatura. A Bíblia diz que a Terra é plana. A criatura diz que a Terra é uma bola. O que isso significa? Como eu disse, Satanás escondeu o formato da Terra. Por que ele fez isso? Porque se você descobrir verdadeiramente o formato da Terra, você vai entender que a Bíblia não está errada, porque ela não está errada, ela é verdadeira, tá? As contradições somos nós que criamos, a Bíblia não tem essas contradições dentro dos seus originais, essas supostas contradições são feitas pela má interpretação das pessoas concernente às Escrituras, ok? Então vamos lá. Então você tem aqui a palavra do Criador, essa é a palavra da criatura. Isso é o que a palavra do Criador faz com a palavra da criatura. A palavra do Criador, ela ofusca essa palavra da criatura, porque a criatura é para separar o homem de Deus. Analisando Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 19. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu. Tá vendo? Sirvam de luminares no firmamento. Tá? Então o céu ele é firmado. Não tem nem nada entra aqui e nada sai daqui. Tudo isso que você vê, asteroide, meteoro, que não sei o quê, homem lá no espaço, isso tudo é mentira. Nada sai daqui e nada entra aqui. Ok? Vamos lá. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, a lua, né, e o sol, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou aonde? No firmamento do céu, para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Os palhaços de circo do ateísmo começam a dizer: mas a Bíblia é contraditória, ela não bate com a ciência. É claro, a ciência é mentirosa. Mas o sol só foi feito no quarto dia, como é que pode as plantas não crescerem antes e que não sei o quê? Primeiramente, nós temos que entender que a palavra de Deus ela é genuína e verdadeira. As Escrituras dizem em Apocalipse que lá na Nova Jerusalém, quando os santos, os servos do Criador, verdadeiramente estiverem salvos, a Bíblia diz que não haverá necessidade da lua e nem das estrelas e nem do sol, porque a glória do Senhor alumia toda aquela cidade.
Então vocês entenderam aqui? Deus fez o sol, Deus fez a lua e colocou eles aonde? No firmamento, tá? Colocou no firmamento. Não está falando que ele colocou em outra galáxia a bilhões de quilômetros daqui. Isso é mentira. Eu vou ler de novo. Versículo 16. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou. Aonde que Deus colocou as estrelas? Aonde que Deus colocou o sol e a lua? No firmamento do céu, para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Ok? Então o sol e a lua, eles estão no firmamento. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E este o meu lugar de descanso. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta foi formada da água e pela água subsiste. Segundo Pedro 3:5. A terra já existe desde o princípio. O Criador está assentado acima do domo, observando todos nós, nossos atos, as nossas ações, tudo o que acontece sobre a terra. Mas tem um plano. Nós não vivemos num globo, nós vivemos num plano. Esse plano do Criador. Onde você estava, Jó, quando lancei os alicerces da terra? Responde-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? Tá? Então Deus está fazendo uma pergunta para Jó. Aonde que foi colocado o firmamento que sustenta a terra? Pois é, gente. Sabe? Então você tem três lugares. Deus, que é o terceiro céu, as águas em cima do firmamento, o firmamento, que é o primeiro céu, a terra, céu e abismo. Essas são as divisões dentro da escatologia geral. Bom, essa foto já diz tudo que eu quero dizer para você. Toda a globalização, tá? O que está por trás de tudo isso, de toda Charles Darwin, evolução das espécies, OVNIs, Illuminati, Nova Ordem Mundial, Hitler, conspiracionistas e uma série de coisas, maçonaria, satanismo, ateísmo, que é o pior de todos, é o lixo do ateísmo, tudo isso daqui foi e é criado pelo diabo e, é claro, financiado por Hollywood. Se você ainda não entende o que tudo isso significa, está na hora de você acordar. De quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para quem mostram as línguas? Não são vocês uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Olha o que a Bíblia diz em Isaías 57, versículo 4, de toda essa raça miserável, Illuminati, satanismo, ateísmo, evolucionismo e toda essa balela aí. Ai do pastor, inclusive pastores, né, que estão aí se apacentando a si mesmo, cantores gospel que cobram fortunas ao invés de pedir apenas uma ajuda para o seu deslocamento, etc., para a sua sobrevivência, mas taxam, né, um valor específico para que o pessoal possam pagar para que eles possam ir lá cantar nesses locais. Então esses pastores, esses cantores, eles se apacentam. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Zacarias 11:17. Isso aqui é Deus falando com esse tipo de gente que não quer saber de nada,
Tá? Não adianta você vir aqui, tá vendo como Deus é mau? Deus está olhando aí, como é que pode um negócio desse? Deus está dizendo que vai quebrar o braço, Deus está dizendo que vai esmagar o olho da pessoa. Que tipo de Deus é esse? O problema é que o retardado do ateísmo, sabe, os retardados do ateísmo, esses malucos da cabeça, não conseguem ler o texto inteiro para entender o contexto do assunto. Tá? Deus está fazendo uma punição para esse tipo de gente que realmente não tem conserto, tá bom? Deus está falando de uma punição. Olha o que eles estão escondendo de você. Eles estão escondendo de vocês o quê? Essa parte primeira aqui é a nossa Terra, tá? Nós temos a atmosfera, o firmamento, tá? As águas acima do firmamento e depois você tem a casa de Deus. É essa a realidade. Não existe mais nada. Não tem vidas em outros planetas. Os planetas mostrados aí que estão no firmamento são estrelas errantes, tá? Não tem ninguém lá. Pode ter certeza disso. Agora uma pergunta para o ateu. Por que um ateu nunca irá conseguir provar a existência de Deus? Porque ele não acredita, né? Porque o ateu não tem como provar a existência de Deus, tá? Negar a existência de Deus. Ele não tem como provar que Deus não existe, tá? É essa a realidade. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Salmo 147, versículo 4. Cada pontinho desse no firmamento, o Criador chama cada um pelo seu próprio nome. É impressionante, né, pessoal? Vamos lá. Gente, alienígenas são demônios. Todas essas criaturas dessas fotos, olha que coisa horrível, tudo isso são demônios, seres caídos, anjos demoníacos, rebeldes, que caíram aqui na Terra, tá? E está reservado o dia deles para o dia do juízo eterno. Aqui nós temos a Torre de Babel 1.0 e a Torre de Babel 2.0. Pode ver que a Torre de Babel, o zigurate, ela foi construída com uma forma de um funil para chegar até o domo. O objetivo de Nimrod, porque as pessoas pensam, mas é por causa somente do dilúvio. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A Torre de Babel, quando Nimrod começou a construir, o mais intrigante de tudo é que ele queria chegar aonde Deus estava, acima do firmamento. Só que não é possível, e não foi possível porque o domo é elétrico. Então, por mais que ele conseguisse chegar bem próximo ao domo, eles iam automaticamente morrer eletrocutados, porque ninguém passa lá para cima. E outra, ele tinha um grande problema que são as águas, né? Mesmo que Nimrod conseguisse quebrar o vidro do domo, automaticamente ia encher isso aqui de água, porque as águas que vieram do dilúvio vieram todos lá de cima. E não é diferente hoje, né? Esses foguetes espaciais de Elon Musk, você pode observar que todos eles têm uma ponta, né? Uma ponta na frente deles. Mas isso é para cortar o vento. É verdade, é para cortar o vento por causa da aerodinâmica. Mas e aí? A Torre de Babel era para cortar o vento porque ela era um zigurate. A Torre de Babel começava grossa na base e ela ia se afunilando até lá em cima. Por quê? Exatamente para empurrar o domo. Tá? Então é assim que esses foguetes querem hoje. Eles querem tentar quebrar o domo, só que não conseguem. Tá? O domo é como cristal polido. Está sendo protegido, é claro. Interessante, gente. Olha para você ter ideia como esse pessoal esconde as coisas da gente. Essa imagem aqui é do Google Double, de 2013. Você sabe quando você abre o Google, quando tem uma festividade, agora no Natal mesmo tá aparecendo lá um monte de rena, tá aparecendo o Papai Noel, não é verdade? Então, cada época, Dia das Mulheres, dia do conscientização ao escravo, a libertação dos escravos, e uma série de coisas. Então o Google coloca. E veja o que o Google colocou em 2013. Mostrou exatamente como a Terra é plana e não uma esférica. Né? Saberias tu estender o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Jó 37, versículo 18. Esse ser diabólico aqui, esse criou o globo, porque te odeia e quer te fazer se sentir insignificante. Tá? Esse demônio maléfico, ele criou esse globo
para mostrar para você, nós somos seres insignificantes, nós somos seres largados aqui, ninguém está vendo nós. Isso é mentira. Esse ser, é claro que isso aqui são imagens simbólicas, tá, gente? Esse de baixo criou a Terra plana, porque te ama e te colocou no centro do universo. Essa é plana, tá? Obra-prima, perfeita, matemática lógica, ordem e propósito e perfeita harmonia. Já essa aqui é a Terra que esses globaloides retardados acreditam. Bola deformada que surgiu do nada, vai para o nada e é mantida pelo caos. Essa é a bagunça que esse pessoal acredita aí, tá? Bom, isso aqui é apenas uma simulação como que é as águas acima do firmamento. Foi assim que Deus formou o firmamento e que separou as águas que estão na terra das que se encontram na atmosfera e acima dela, que é o domo. Beleza? Vamos lá. A sabedoria, porque a sabedoria deste mundo não é mais do que loucura perante Deus. Como está escrito, Deus usa a própria habilidade intelectual da criatura para levar a reconhecer a sua própria fraqueza. 1 Coríntios 3,19. Ou seja, Deus usa a própria intelectualidade do ser humano para provar a sua existência. É impressionante, né, pessoal? Bom, vamos lá. Aqui eu quero mostrar para vocês sobre a questão dos planetas, tá? Então você tem vários planetas que são representações dos deuses, tá? E lá eu vi 7 estrelas, semelhante a grandes montanhas. E como espírito suplicando-me então, o anjo disse, este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. Tá? Então quando você vê esses planetas, Saturno, Netuno, Plutão, Marte, Vênus, etc. Na realidade, pessoal, esses nomes, Saturno, Plutão, Marte, Vênus, etc., são nomes de entidades demoníacas. São anjos caídos que receberam esse nome. O nome de demônio Saturno, demônio Urano, demônio Noturno, demônio Plutão, demônio Marte e etc. Vocês estão entendendo como que o negócio é interessante? Olha só. A Bíblia diz, as 7 estrelas, porque tem as estrelas errantes, que são essas aí. Essas estrelas aí, esses planetas, são estrelas errantes, tá? Não é lugar que vai habitar ninguém. Essas fotos aí, isso é tudo mentira. Ninguém consegue chegar nessas estrelas errantes porque ela não tem nenhuma mínima possibilidade, tá? As estrelas que rolam sobre o fogo, circulando o fogo ou o sol. Essa é a origem do sistema heliocentrista. São aquelas que transgridem o mandamento de Deus. Antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com ela e amarrou-as até o período da consumação dos crimes do ano secreto. Livro de Enoque, capítulo 18, versos 16 a 19. Ok? Vamos lá. O mesmo aconteceu com os anjos que não permaneceram dentro dos limites de autoridade que Deus lhe deu, mas deixaram o lugar onde pertenciam. Deus guarda-os na escuridão. Tá? Então, estes anjos caídos, juntamente com Satanás, eles estão presos, tá? São chamados estrelas errantes. Vão ser soltos agora no período tribulacional. Perpetuamente para o grande dia do Senhor, o julgamento. Judas 6. As 7 estrelas são anjos rebeldes, são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? São anjos caídos, pessoal. Vamos lá. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143, versículo 10. O próprio salmista tinha a certeza que a terra é plana. Essa é a nossa casa. Firmastes a terra sobre os seus fundamentos, tá vendo? Firmasse a terra sobre os seus fundamentos. Esses fundamentos, meu Deus, meus irmãos, tá? Não é firmamento, quando está dizendo fundamento, né? Não é esses fundamentos que você está pensando aí, é apenas uma leitura alegórica tal.
Deus sustenta a terra no nada, tá vendo, professor? Tá, se você pegar uma casa lá no norte, por exemplo, aí na Amazônia, você vai ver que as casas elas são suspensas e embaixo são colunas que eles colocam, né, de madeira para a água passar por baixo. Ela está exatamente sustentada no nada, tá certo? Então é assim que funciona. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Foi assim que Deus criou o nosso mundo, tá? Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar de dia e o menor para governar à noite. Tá? Vocês estão vendo aqui. Todos, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho, só que um tem uma intensidade de brilho maior do que o outro. Ok? As estrelas do céu caíram sobre a terra, eram como uma figueira, batida por um forte vento, que deixasse cair os seus figos, ainda verde. Apocalipse 6:13. Então esse pessoal aí que foi levado para acreditar pela NASA, né, para esse pessoal, que os planetas existem, Vênus, etc., tudo é balela. São estrelas errantes que elas vão cair do firmamento no dia do período da tribulação. Só imagina como é que vai ficar de capeta isso daqui, tá? Eis que ele vem rodeado de nuvens, e toda a gente o verá, até aquele mesmo que os transpassaram. E as nações se lamentarão por causa dele. Sim, isso é que há de acontecer. Apocalipse 1:7. Então veja que Jesus só vai conseguir voltar com a Nova Jerusalém numa terra plana. Aí todo olho verá. Como que você acredita que todo olho verá numa terra esférica? É uma terra que vai estar girando, e a Nova Jerusalém vai estar girando, porque ela vai pousar na terra, ela vai ter que girar junto, então ela nunca vai chegar a um denominador comum, né? Nessa visão maluca dos globaloides aí, ok? Impressionante, pessoal, como até os que se consideram mais cristãos ignoram as pistas mais óbvias da Bíblia, que a terra é plana. João adivinhou que todos teriam televisão, rádio e internet para ver a chegada de Jesus Cristo? Provavelmente não. Além do mais, até parece que os satanistas donos do mundo iriam transmitir a chegada daquele que o julgaria no lago de fogo. E então os povos da terra virão o Filho do Homem chegar numa nuvem com poder e grande glória, assim quando todas estas coisas começarem a acontecer, erguem os olhos e levantai a cabeça, porque a vossa salvação está próxima. Ok? Então vamos lá. Então aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas habitavam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então era isso aqui, ó. Nada versus nada. Tá? Agora, na visão desse pessoal, houve uma explosão. Depois Deus disse, tá? Haja entre as águas um firmamento, que separe as águas que estão acima do firmamento das águas que estão debaixo do firmamento, tá? Então, o plano que nós vivemos foi criado dessa forma. Tudo isso que você está vendo, explosão, de bomba nuclear, que não sei o quê, tudo isso é balela, ok? Tudo isso é mentira. A explosão não traz algo tão bonito e tão complexo como é o ser humano, todos os milhares de seres vivos que temos aqui, principalmente o domo celeste, a terra, o mar e tudo que existe. Numa explosão as coisas não saem organizadas, muito pelo contrário, sai desorganizada e muita gente machucada. E criou tudo o que existe. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a porção seca. Olha que maravilha. Tá? Agora, presta atenção, é o fim dessa terra plana, dessa terra globo, e é a continuidade da terra plana, tá? Então eu errei aqui, tá, pessoal? A terra plana não é o fim dela, não. É a renovação da terra plana, porque é mostrando para as pessoas que a terra é plana e a importância de entender que a terra é plana. Por quê? Porque o Criador está voltando para buscar a sua igreja. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol,
pare sobre Gibom. E você, ó lua, sobre o vale de Al-Jamim, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazá. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Josué capítulo 10, versículo 12 ao 13. O sol é que gira e não é a terra que gira, tá, pessoal? Levanta do pó o necessitado. Ah, tá. Aí o crente vai dizer que mas é porque a Bíblia tinha uma linguagem antiga. Os homens daquela época não sabiam que a Terra girava, porque eles não tinham telescópio, que ele não tinha astronauta. Isso é mentira. Você tem que acreditar nas Escrituras. Isso é mentira, isso é conversa de crente para tentar tapar o sol com a peneira e continuar mantendo você dentro do engano. A terra é plana e o Criador está acima do domo olhando para você. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. A terra é firmada em alicerces. Tá? Então olha essa figura aqui, ó. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Bom, pessoal, leitores da Bíblia que não conseguem enxergar a verdade bíblica ainda tentam usar Jó 26, 7 para justificar a existência da versão NASA, do espaço. Mas quando comparando com os versículos que falam sobre as colunas e alicerces da terra, olha só. Isso deixa bem claro que o nada de Jó não é a mesma coisa que espaço sideral, porque espaço sideral não existe, tá? Tudo o que observamos está contido dentro da nossa atmosfera ou fixados no domo do firmamento, acima de nós. Não existe objetos milhões e bilhões de quilômetros de quatrilhões de distância de nós no vácuo do universo, tá? Essa casa aqui, ó, essa casa está suspensa sobre o nada. Por quê? Porque ela está sobre colunas. E ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele, o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Como é que você vai tirar uma tenda numa bola? Como é que você vai estender uma tenda em cima de uma bola? Não. A terra é plana, por isso que a tenda tem que ser dessa forma. Tá? Bom, prendestes o fundador. Isso aqui é um jornal muito antigo, tá? Isso aqui nós tiramos aí numa página aí do Facebook. Tá? É da Bíblia Católica, né? Da Bíblia Católica. É interessante que a Bíblia Católica, tá? Tá aqui o site da Terra Plana, que a gente tá estudando. É interessante que a Bíblia Católica diz uma coisa, os astrônomos do Vaticano dizem outra. Qual Deus ele serve? Aquele que exalta os chefes de Estado e autoridade mundanas e não o Deus divino da Bíblia? A única autoridade verdadeira? Pois é. Aqui outros textos para você verificar na própria Bíblia, você que é crente, e acreditar nas Escrituras. Ou você acredita nas Escrituras ou você acredita na mentira da NASA. E desse mundo que está aí, a escolha é sua. Não adianta você querer fazer interpretações. Ah, mas a interpretação é essa, é mentira. São pessoas que não têm um pingo de noção do que estão falando. A Terra não é uma bola, ela é plana. Olha o que diz Isaías 40, 22. A Terra é um círculo. Círculo não é uma bola. Provérbios 8, 27. Traçado. Tá? Gênesis 1, 2. Sobre a face das águas. Jó 26, 10. Com um limite. Jó 38, 13. Fala das pontas da terra. Jó 9, versículo 6. Fala das colunas da terra. Salmos 93, verso 1. Fala que a terra é imóvel, ela não se move. Gênesis 1, 6 a 8. E coberto com firmamento, a terra é coberta com firmamento. Gênesis 1, 14 a 18. Que contém o sol, lua e as estrelas, esse firmamento.
Bom, a Bíblia diz que os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugiarão com as estrelas, sempre eternamente. Daniel 12, verso 3. Os sábios entenderão, mas esses ímpios não entenderão. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, versículo de número 10. O evento mais importante do mundo, pessoal, não foi o dia em que o homem supostamente pisou na Lua. Não. O evento mais importante da humanidade é quando Jesus Cristo pisou os seus pés nessa terra. Bom, aqui nós temos duas coisas que eu queria traçar para vocês. Primeiro você tem o Isaías 40, versículo 22, tem o Isaías 22, 18. Olha só. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Círculo, não bola. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Então veja o contexto do negócio. Tá? Aqui Deus está falando em Isaías 22, 18, que vai pegar o ímpio e vai lançar ele com uma bola e jogar ele fora. A palavra hebraica que é usada em Isaías 44, 22 chama shurk. Não implica de forma alguma numa terra esférica. A raiz da palavra só ocorre na Bíblia hebraica uma vez como um verbo. Jó 26, 10. Em forma nominais, a mesma raiz ocorre 4 vezes 3 como substantivo. Tá bom? Então vamos lá. Shurk, Jó 22, 14, Provérbios 8, 27 e Isaías 40, versículo 22. É uma vez como substantivo, mekshugak, tá? Que quer dizer mekshugak, Isaías 44, 13. Este tempo refere-se a um instrumento circular, um dispositivo usado para fazer um círculo, o que chamamos de um compasso, tá? Então é assim que a Terra foi feita, fosse um compasso. Bom, já vimos aí que a Terra parou, né? E Josué conseguiu receber a vitória. Durante o Apocalipse, tá? Durante o Apocalipse, Deus fará 3 coisas para garantir que o mundo nunca mais acredite na teoria global. Primeiro, ele vai remover as montanhas. Aí você vai ver que a Terra é plana. 2, removerá as estrelas do firmamento. Terra plana. Terceiro, Nova Jerusalém será alta o suficiente para ser vista por todos os povos da Terra. O eclipse duplo da tribulação. Você sabe que na tribulação vai ter um eclipse duplo, tá? Vai ter tanto o eclipse do Sol como o eclipse da Lua, ao mesmo tempo. Como isso acontece? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o Sol escurecerá e a Lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do firmamento, tá? Então você tem um eclipse duplo. A Lua não dará sua luz, a Lua não reflete a luz. Ela emite luz, porém menos proporção, é claro. 7 vezes menos de acordo com Enoque. Isaías eventos, né? Esse evento será mais uma prova que é impossível explicar no modo globaloide. Muito bem, meus irmãos, eu agradeço de coração a sua participação aqui, a sua paciência, tá? Para estar aprendendo a palavra de Deus. Que o Pai Celestial possa te abençoar ricamente e trazer as bênçãos sobre a sua vida. Muito obrigado pela oportunidade e até o próximo trabalho. Tchau.